Mas queria começar falando que fiquei muito feliz com essa sessão, achei uma sessão muito instigante. Acho que é um acerto enorme da curadoria incluir a mostra paralela na programação presencial. Né? A gente já teve experiências na Sururu com a mostra paralela sendo online, mas eu acho que é isso, né? Quanto mais o nosso setor cresce, mais a gente tem demandas de exibição, de obras que querem participar. Então, acho que foi muito importante ver todos esses filmes aqui. É, Acho que todos eles, de alguma forma, dialogam um pouco com a disputa pelo território, por corpo, por memória. Sinto que o cinema lagoano tem uma trajetória muito próxima da disputa por território, né? De registrar a cidade, o cotidiano. Sempre foi um aspecto muito pulsante nas nossas obras. Mas acho que de uns tempos para cá a gente tem visto o corpo como algo que se inaugura, que está sendo disputado também nessa narrativa. E me sinto muito feliz. Aí eu acho que eu queria começar já abrindo para o público, para saber quem tem perguntas, tanto direcionadas especificamente quanto para todo mundo, que eu não sei se vamos ter uma segunda rodada. Então acho que a gente pode fazer uma primeira rodada e caso a gente consiga fazer uma segunda, eu vou abrir novamente. Levantem a mão, por favor, quem quiser. Temos aqui. Tem mais alguém? Tá, então. Boa tarde, quer dizer, quase boa noite. Primeiro, eu queria dizer que fiquei muito feliz com essa sessão, como a Marina colocou, foi muito instigante e parabenizar os filmes de vocês. Mas, assim, eu gostei muito do filme de Dário, de Vitória, de Lua. Foram documentários que me tocaram num lugar muito bonito, principalmente porque são filmes que viajam para uma Alagoas fora, né, da capital, para as memórias, para o território. Então, eu queria ouvir de vocês como é que essa conexão, Vitória, né, com a tua história, com as tuas lembranças, foi pensada no formato de filme, como é que você faz essa conversão, né, de uma lembrança, de uma memória para um roteiro. E como que vocês investigaram essa relação com o território, Lua e Dário? Porque isso é algo que eu achei muito bonito, muito verdadeiro. Parabéns. Boa noite, eu sou a Vitória, diretora do Álbum do Bebê. Na verdade, a minha mãe ela sempre teve essa coisa com fotografar. Ela gostava muito de fotografar, sempre, mas aquela câmera saboneteira, né? Enfim. E aí, sempre cresci com ela fazendo as fotos e tudo, então ela sempre teve essa coisa de alimentar, de construir o acervo familiar, né? O registro da minha infância, da infância do meu irmão e tudo isso. E aí, primeiro que não são minhas lembranças, né? Não tenho lembrança daquilo, eu era um bebê. São os registros que ela fez por mim. Não são minhas, são os registros que ela fez por mim já pensando, né? Então, preencham um álbum do bebê, um dia sua cria, sei lá, daqui a 30 anos ela faz um filme sobre. Mas, e aí, olhando muito, assim, sempre também gostei, eu sou fotógrafa também, a minha mãe não é fotógrafa, eu sou fotógrafa, e gosto de olhar os álbuns e tudo, ela fez muitos registros, né? E aí, nisso depois eu fui olhar os álbuns da família do meu pai, os álbuns da casa da minha avó paterna. E aí eu percebi um padrão que se repetia, que era a figura, o rastro, na verdade. A mãe se esconder e ficar sempre aquela mão, ou um braço, ou alguma coisa ali para apoiar o bebê. O bebê é o objeto de luz, de foco, e a mãe se esconde, né? E até quando o próprio álbum do bebê ele está escrito em primeira pessoa, é como se fosse o bebê falando, mas não é o bebê que está registrando. E aí é muito interessante quando ela se coloca ali, quando ela fala, não, e vários outros presentes de pessoas maravilhosas, o grande segredo é que a minha mãe está de saco cheio. Então, a gente sabe que é a mãe,
faz parte de um trabalho de cuidado que é invisibilizado, assim como limpar, como alimentar e tudo isso, fazer o registro, seja escrito, seja por fotografias, também é um trabalho de cuidado que é invisibilizado, né? Não é inerente. E, enfim, aí eu percebi que isso se repetia também nos álbuns da família do meu pai, aí depois nos álbuns da família da minha mãe. E aí, sei lá, tem fotos da minha tataravó escondida atrás de uma pilastra, segurando algum bisavô, tio, bisavô meu, sabe? Então foi uma coisa que eu percebi, aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Então, realmente, acho que aí, nesse processo de pesquisa veio a oficina, a autoficção, muitas vezes o pessoal investiga fotografias antigas, coisas do tipo, e aí eu achei interessante usar o álbum do bebê como dispositivo mesmo, narrativo, para poder guiar isso. Então, todas essas anotações que ela fez, então eu comecei com o registro que está na primeira pessoa, mas não fui eu quem fiz, fizeram por mim, é a minha história contada por outra pessoa, são fatos sobre mim. E depois eu entro com a minha versão da coisa, né? Então existe o álbum do bebê e existem as minhas fotos. Existe o registro oficial e existe a minha história. E acho que é isso, assim, foi essa a lógica por trás. Então, a minha relação com o território, né, assim, eu cresci, né, em Bateguara, tenho uma relação com essa feira muito grande e através do acesso, né, ao ensino superior, ao estudo da antropologia, eu comecei a olhar para Ibateguara trazendo simbologias e vendo as memórias que aconteciam, assim, né? E a feira, ela é um lugar de maior sociabilidade, assim, na cidade. É uma cidade muito pequena, que tem uma feira todo sábado. Então, um dos meus maiores desafios foi tornar esse cotidiano algo simbólico, né? Falar para as pessoas que tinha, né, uma memória ali a se falar, foi toda uma construção para fazer esse roteiro, um trabalho de pesquisa assim bem intenso. A motivação maior foi o incentivo ao audiovisual para a cidade de Bateguara, que aconteceu a Lei Paulo Gustavo 2024. Teve um edital para o segmento audiovisual e eu fiz um roteiro sobre a feira, né? E eu comecei a revisitar, porque mesmo eu tendo crescido lá, eu já moro aqui em Maceió há alguns anos. Então, eu tive uma facilidade, porque meus pais moram lá e tudo mais, então foi meio que uma reconexão, né, com a feira, uma reapresentação. As pessoas me conheciam de criança, mas não agora. Teve algumas facilidades na entrevista por conta disso. Pós o filme, eu comecei a ter maior noção assim da importância que ele tem também para o território e para a memória da cidade, né? Não tem muita coisa sobre Bateguara, tem muitas entrevistas ali que retratam o modo de viver no interior mesmo, assim, tipo como é a vida no sítio. A entrevista que eu entrevisto meu pai, o seu Lula, ele basicamente narra como é a vida no sítio e eu acho aquilo ali muito rico porque a feira está totalmente ligada com essa questão da vida rural. No filme não deu para fazer essa parte da zona rural, né, por conta da limitação do orçamento. Quando a gente vai trabalhar com audiovisual, vê que não é suficiente, né, o que tem no edital. Também tem entrevistas de pessoas que já faleceram, que depois eu fui lá no banco da feira em dezembro, tipo 2 meses depois, essas pessoas já não estavam mais. E é isso, a intenção é que trazer um pouco dessa memória, né, desse modo de viver do interior. E eu fico muito feliz de ver esse espaço aqui em Maceió, né, no audiovisual daqui. Esse filme é a segunda vez que ele passa aqui no Arte Pajuçara. A gente também conseguiu fazer parte da mostra Sesc. E quando eu gravei ele há um ano atrás, exatamente, eu não imaginava que chegaria até aqui. Hoje é um encerramento de ciclo, assim, porque essa circulação dele, que foi nesse ano de 2025, está
né? O ano que vem eu pretendo passar ele mais no interior mesmo. Mas eu fico bem satisfeita, né, de ter chegado até aqui. Basicamente é isso, assim. O primeiro passo no audiovisual foi totalmente ligado ao meu território. Pode ser que venham outras coisas de outros lugares que eu ando e de outras vivências que eu tive aqui na cidade de Maceió, mas é isso, gente, tô nervosa. Então, minha pergunta, cair do meu território, cair do território do outro, explorar o outro, não como objeto, um objeto que eu vou observar, não só isso, você se colocar no lugar do outro, né? Antes isso, sabe? Agora, de novo, eu me emocionei com a fala dela. Eu vi uma história na cabeça da gente, sabe? Não é a minha história que está sendo contada, é a história do outro. Você começa a sentir a dor do outro. Foram 20 anos que eu reconhecida. E tem uma parte sensorial do filme, e se você pudesse sentir o cheiro daquele peixe, é fortíssimo. E muitas vezes a mestra falou para mim, e olha que curioso, porque pregado na minha mão, na minha pele, no meu cabelo, ela lava o cabelo todos os dias. Ela sente o cheiro do peixe nela. E isso na hora que eu estava gravando, eu disse, olha, tem que ter puta que pariu. E respeite essa mulher. É uma mulher que transformador dela, da necessidade em arte. Ela traz para a vida dela o sustento através da arte. É muito foda isso, velho. É muito interessante. E eu nesse território, eu voltei 25 anos depois. Eu conheci lá, em uma situação de me colocar também no lugar do outro, minha filha nasceu lá, por questões médicas. E aí eu volto 25 anos depois, né, brincando pela cidade, brincando pelo território, por aquela ilha, banhada pela Manguaba, tem muitas histórias. E aí eu conheço a Mestra Márcia. E no momento que eu conheci, em 2023, era só a Márcia do Bagre. A mulher que vendia o osso da cabeça do peixe. E aí eu fui procurar saber quem era essa Márcia, quem era esse peixe, como é que é. Cara, é fantástico. E aí, quando eu conheci, esse ano ela foi reconhecida como patrimônio cultural do município, né? Graças à lei de incentivo à lei do patrimônio do município, ela foi reconhecida como mestra. Eu queria que eu ficava de palma para ela, ali. Lembra, por favor? O mestrado que não vem academia, né? E vem a vivência. Eu acho que isso é o mais importante que a gente leva na vida. Ela não é mestra de letramento, ela é mestra de conhecimento vivido dia a dia, através da sua resistência. Parabéns, Márcia. E para mim foi uma honra, está sendo uma honra. E aí, me pediram agora, recentemente, para ver o filme, que já passaram mais escolas da cidade, e mais pessoas conhecem o trabalho dela e pediram o trabalho dela para a Petueira. É isso, é isso. Eu não tenho mais o que falar, porque eu vou falar mesmo. Muito obrigado. Tivemos mais uma inscrição de pergunta. Alguém mais quer que a gente pode fazer mais de uma? Tá. Vai. Tem uma lá em cima? Tem essa. Aqui embaixo, ele que está nessa primeira fileira. Bom, boa tarde, minha gente. Na verdade, eu só queria trazer uma palavra emocionada. Sou João Lemos. Estou muito emocionado por ver o forró sanfonado de seu natalício.
estou muito feliz, porque Alagoas precisa conhecer os seus tesouros. E dentro dessa perspectiva, me lembrou também de uma outra pessoa lá na Ibateguara, que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi Dona Loura, na Rua do Cruzeiro, uma grande oportunidade. Uma mulher muito santa, muito religiosa, e que tem um saber ancestral naquela região muito belo. Fiquei muito feliz de ver, ouvir novamente, e parece que eu estava vendo o seu natalício, de ver toda aquela região abençoada que Alagoas ainda não conhece. E como o seu natalício precisa ser conhecido ainda mais pelo povo de Alagoas. Meus parabéns pela sensibilidade de trazer a beleza da Alagoas profunda e real que existe lá naquela região ali do território de Ibateguara. E depois eu não posso jamais deixar de trazer o meu... Eu realmente fiquei emocionado, viu, minha gente? Duas coisas que mexeram comigo. Eu não esperava isso hoje, não. A Dário, pela sensibilidade de trazer a história espetacular da Mestra Márcia, como também ele falou, virou patrimônio vivo da cidade do Pilar esse ano. E quando a gente traz para a Mostra Sururu o olhar, a beleza, a ancestralidade, o território sagrado que essas pessoas habitam e transformam, é tão belo. Vocês são tão especiais por terem trazido com tanta beleza a cara do nosso povo, o jeito do nosso povo, a maior realeza que Alagoas tem, que é a sua gente. Então, Dário, também o meu abraço emocionadíssimo por ver a Mestra Márcia brilhando com a nossa querida cidade do Pilar. Eu estou muito feliz, a Mostra Sururu está de parabéns porque está tocando na alma e está fazendo a gente se sentir bem mais alagoano do que já é. Um abraço apertado de João para todos vocês que estão aqui e que os encantados nos protejam da maldade, da inveja, do olho grande, e dê a vocês todos um caminho abençoado de luz e de prosperidade nesse fim e começo de ano. Um beijo de João. Obrigado. Muito obrigada. Tinha uma pergunta aqui em cima? Ali, pronto. Boa noite. Eu só queria que o Otávio falasse mais sobre o filme, questão de como foi feito, inspirações, e se ele tem vontade de fazer algum longa, porque eu sinto que se esse filme fosse mais desenvolvido seria melhor ainda. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Minha pergunta é para Olga. Parabéns pelo filme, Tiziane e Bruca. Olga, você nasceu num berço artístico. Você é um artista, multiartista. E sua vida está na cena. Como é para você se ver artista e se ver representando também esse papel que você demonstrou no filme? Certo, eu vou pedir para responder e depois eu volto para tu falar, tá? Alô. Então, esse curta ele surgiu com uma brincadeira com um caso que aconteceu com um parente meu. Que na pandemia ele estava trancado em casa, aquele negócio de não fazer nada, né? Não podia trabalhar, não estudar. E ele começou a entrar nessa pira de querer investir e ficar rico só pelo sofá, né? Ganhar dinheiro fácil. Começou a assistir filme do Primo Rico, esse vídeo do Primo Rico. E nessa época tinha uma certa empresa, que vocês devem saber qual é, pelo filme, que estava muito valorizada na Bolsa de Valores. Aí ele falou, pô, eu vou pegar meu dinheiro todinho, vou colocar aqui, eu vou ficar rico muito fácil, né? E não foi isso que aconteceu, ele começou a perder dinheiro, saiu um pouco em prejuízo, e acabou a história, né? Só que eu pensei, caramba, e se isso virasse uma saga de vingança? E foi isso que surgiu, né? Começou com a brincadeira minha e dele, chamei meus amigos, chamei outros artistas também, e foi meio que isso, um negócio bem assim,
tá aqui no cinema agora com ele, né? Bem maneiro ver crescendo tanto assim. E sobre um longa, tenho muita vontade de fazer um longa. Preciso de dinheiro, né? Seria muito bom. Já me perguntaram se eu podia fazer um 2 também. Eu não quero fazer sequência, vai ser a história mesmo ser essa. Mas eu tô com outros projetinhos já pro futuro. Eu acho que próximo ano sai mais um. E tem outro que vai ser bem bombástico quando sair do papel. Espero que realmente dê certo. E basicamente isso, eu acho. Boa tarde, gente. Eu gostaria de repetir a pergunta, porque a luz às vezes incomoda até pela leitura labial. Por favor, eu peço para repetir a pergunta. Se puder, na frente, eu agradeço. Oi, Olga. Oi, Paulo. Basicamente, assim, você falar de si. Como foi para você falar de si? Porque você não só mostrou a questão da pessoa com deficiência, você também é um artista, lançando esse berço artístico. Porque a gente chama a Olga de Olguinha, né? Desculpa entrar na intimidade. A gente conhece a Olga desde pequenininha, estudei com a Roberta. E assim, ela nasceu no berço artístico, ela faz poesia, ela faz fotografia, então ela é do audiovisual, ela não só está em cena como personagem. Então, como você se vê dessa forma, quanto artista e também representando um PCD, artista e vindo desse berço? Tá bom. Eu, como pessoa, eu vim do berço, eu sou de Viçosa, lá é conhecido como berço da cultura alagoana. Meu pai era artista, ele era, como eu tinha falado no filme, ele era ferroviário, ele era artista plástico, de transformar umas obras de arte de ferro do resto dos trilhos da linha do trem. Então, a partir disso, ele começou a transformar esse lado de criar as obras de arte artísticas, né? Eu tenho a minha irmã, que é Roberta Aureliana, atriz também, e referente a teatro. Então, para ser esse lado ramo artístico, né, tá no sangue. Eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa, como produção de teatro, na música. Estou entrando agora também no ramo do cinema, né, trabalho como assistente de arte, produção, de assistente de produção também. Eu gosto muito de filmar, de fotografia, eu sou muito apaixonada. Eu estou, assim, cada vez aprendendo mais. E, por um lado, o CPCD, eu já nasci surda, como eu já tinha falado no filme. É muito forte isso, porque é importante mostrar, né, que nós somos capazes, não pode ser excluído, não pode, pela sociedade. A gente precisa incluir mais. A inclusão é importante, a acessibilidade é importante, a empatia, né, o cuidado da forma de abordar, né, não é muito fácil para chegar no espaço. Não, assim, eu falo da forma geral com PCD, eu também já trabalho nessa área de ramo, PCDs também, autista, surdo, deficiência visual, a Gabi, que é cadeirante também. Então, eu trabalho nessa área, porque já trabalho na área que é através da Bruca Teixeira, que ela vem trabalhando. Eu já fiz a minha exposição, o estilo de yoga, como a minha experiência, a minha vivência, né? São 7 obras minhas também, de fotocolagem. Foi circulado por aqui em Maceió, Viçosa, no Festival de Garanhuns, na Galeria de Arte. Depois disso, a gente trabalhou também em relação trabalho pessoa com deficiência na forma nacional, na pandemia também foi muito importante, né? E veio o filme Deficiência, né? Como vocês viram, mostrar essa potência, mostrar essa história e mostrar que, eu costumo dizer que a deficiência é a resistência. Acho que a gente merece espaço, respeitar o lugar
né? Eu quero agradecer a equipe, o elenco, né? A Tiziane, a Cida que está aqui, a Aline que está presente aqui. Estou muito feliz também, né? A família de Bruna, minha mãe que está aqui presente, meus amigos também. São essas minhas palavras que é minha forma de expressar. E isso, para estar aqui na Mostra Churu, está sendo muito importante, porque é a primeira vez. E além do filme ser exibido aqui, também vai acontecer no festival em Brasília, agora domingo. E o meu filme vai muito mais além, para mostrar, vai um outro olhar, vai muito mais do que isso. E eu quero que, não só o meu, de todos já que vocês estão aqui ao meu lado, que rode também. Então, eu acho que a mensagem já foi passada, né, no finalzinho daquela conversa. Então, essa é a minha palavra. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria também fazer uma pergunta ao André. O Baca foi um filme que ele já rodou em alguns festivais, né? Queria que você falasse um pouco do processo do filme, de como é a relação do filme com os personagens, né? Se eles já viram, como foi esse processo de construção e como tem sido essa recepção deles com o filme estar sendo circulado, né? E aí, vou pedir para a Dária fazer logo a pergunta e a gente faz uma outra roda. É justamente isso, ele também, a relação dele, como é que é a relação dele com aqueles povos, né? Com essa criação. E eu queria parabenizar todos, a gente vai costurando literalmente o filme um do outro, e a gente vai vendo, vai percebendo a exposição de cada um. Como é que o outro se expõe? Como ele não se expõe literalmente como a Vitória da Olga, ele expõe o outro colocando também. A Ana valeu a Dragoinha foi um estilo que ele queria, sabe? Ele está bem costurado no filme, eles conversam muito um com o outro e nos deixa pertencente à cena. A gente não é só fazer coisa do filme, a gente pertence ao cinema. Parabéns. Então, eu sou André Leão, sou diretor do filme Baca. Como a Marina falou, ele rodou alguns festivais, está rodando, inclusive agora essa semana teve no Festival de Trancoso. E ele ele tem várias curiosidades, o Baca, para mim, de forma muito pessoal. Inclusive com essa questão de territorialidade. Eu passei muitos anos morando fora de Alagoas e, na verdade, construí a minha carreira cinematográfica fora, em outro estado. Passei 23 anos morando no Piauí, que é um estado maravilhoso, assim. E quando eu voltei para morar aqui, eu encontrei Cidira, que é a minha companheira, que é da área ambiental, ela é analista ambiental, e o pai dela, que estava ali com ela, que ele precisou levar ele ao banheiro, o professor José Nascimento, ele é um homem de muitas quebra de regras, né, normativas na vida. Assim. Ele é o primeiro aluno homem do curso de Serviço Social de Alagoas. Ele é o primeiro professor homem do curso de Serviço Social de Alagoas. E ele criou, nos anos 80, final de 80 para 90, o primeiro cursinho indígena do Brasil. Ele criou, foi numa aldeia chamada do Chocó, lá na ilha de São Pedro, que é no lado de Sergipe. Inclusive já visitamos também. E quando eu voltei para Alagoas, eu comecei a trabalhar em um filme com o Celso Brandão e o Aldemir, que é um filme sobre o Xiripancó, que foi exibido aqui ano retrasado, Xiripancó. E eu encontrei Cindira, e foi assim, uma junção dessa expertise ambiental que ela tem com a parte cinematográfica, que eu já trabalho com isso há bastante tempo. Sobre territorialidade, aí onde vem esse ponto de virada, ela tinha passado muitos anos morando fora do estado. E quando nós nos encontramos, a gente decidiu, vamos reconhecer nosso estado novamente. Vamos reconhecer nosso território. E começamos a viajar. Compramos 2 bicicletas, ficamos em Maceió, conhecendo vários lugares em Maceió, e começamos a viajar. E uma das primeiras viagens foi essa vivência com
que o áudio dele não é muito bom, porque eu não levei microfone, não levei nada, levei só a câmera para filmar. E depois montei um filme. E esse filme passou um ano, mais ou menos, eu não queria botar no festival. Esse é algo muito próprio, muito meu, tal. E ela, não, bota no festival, bota no festival. Botamos no primeiro, foi selecionado, botamos no segundo, foi selecionado. Então, rodou o Brasil inteiro esse filme, que tecnicamente para mim ele não estava tão perfeito, né? Aquela coisa do critério. E hoje eu entendo ele como um filme muito forte e de muita história, justamente por conta disso. A relação com essas pessoas que estão sendo filmadas não é uma relação de um grupo de cineastas que chegou lá e foi filmar aquele povo, não. É uma relação que já vinha sendo construída pelo pai de Sinira, vinha sendo construída por Sinira, e eu entrei nessa história, né, porque já tinha conhecido, eu já curto os territórios indígenas há muito, já fui em território indígena no Peru, no Maranhão, em tantos outros lugares. Então, assim, reconhecer um território indígena no estado que eu nasci e que eu passei tantos anos fora, e junto com pessoas tão especiais e tão queridas, que são queridas inclusive por esses territórios e por esses povos, eu acho que de uma forma meio que quântica, assim, diz respeito ao sucesso, entre aspas, desse filme. Está sendo assim, porque eu acho que ele tem muita energia e a vibe dele é muito boa, independente de estar tecnicamente ou não. Eu acho que a vibe dele, a energia dele é muito boa. Uma observação, você falou a questão de já conhecer terras indígenas, povos indígenas no Peru e tudo mais, e aí justamente esse território, né, às vezes parece que a gente está muito mais disposto a ir atrás dessas coisas fora, por exemplo, no Peru, na Bolívia, lugares assim mais na Amazônia e tal, mais conhecidos por serem indígenas, mas como se fosse 100% indígena, o indígena true, sabe? E aí a gente tem povos indígenas aqui e existe uma dificuldade em reconhecer e em buscar também. Então, até inclusive reconhecer o pessoal na Caatinga, os indígenas da Caatinga, os indígenas do Alto Sertão. Existe essa dificuldade muito grande aqui no estado de se conhecer e de se buscar essas pessoas. Inclusive, esse reconhecimento por parte do professor José Nascimento, né, que é o pai de Sinira, ele, quando a gente chega nesses territórios, ele parece um popstar, assim. Porque, tipo, o médico do postinho lá da aldeia foi aluno desse cursinho que ele criou, né? Então, essa busca por coisas daqui é uma ignorância muitas vezes nossa, né? Não só nessa parte dos territórios indígenas, mas tanta coisa na música, né? A gente paga o maior pau pra música de fora, mas tem tanta gente boa fazendo música aqui. E o cinema daqui, que é maravilhoso, né? Então é isso, é uma coisa mesmo, acho que é do ser humano, e a gente precisa realmente quebrar isso dentro de nós. E acho que projetos como esse aqui da Mostra Sururu é um projeto que tem essa missão também, né? Da gente ver as coisas nossas e, pô, isso aqui é bom pra caramba. Gente, muito obrigada. A gente, infelizmente, vai precisar encerrar, porque a gente vai ter uma sessão da mostra competitiva agora em seguida. Então, queria agradecer a presença de vocês. E a gente vai precisar evacuar a sala, pra gente reiniciar. Mas parabéns pelos filmes e obrigada por comparecerem.